Ok, vamos mergulhar numa história que vai muito, mas muito além das manchetes que a gente tem visto por aí sobre os novos medicamentos para perda de peso. Pois é, todo mundo só fala da perda de peso. E claro, é algo impressionante, não dá para negar. Mas se a gente focar só nisso, a gente perde a foto inteira, o panorama completo do que está acontecendo. Uma verdadeira revolução na medicina. A história de verdade é sobre como o nosso coração, os nossos rins e o nosso metabolismo conversam entre si. É sobre um novo jeito de entender essa conversa e como alguns medicamentos estão nos permitindo tratar a saúde de uma forma completamente nova. E para a gente entender o poder dessa solução, primeiro a gente precisa encarar de frente a real complexidade do problema. Por muito tempo, a medicina olhou para isso tudo e viu só peças soltas de um quebra-cabeça. A abordagem era bem assim. Tem um problema no coração? Vai num cardiologista. Problema nos rins? Num nefrologista. Diabetes? Endocrinologista. Cada especialista cuidava do seu quadrado. Mas ninguém estava olhando para o campo inteiro, para como uma coisa afetava a outra. Agora, a ciência finalmente juntou essas peças e deu um nome para isso: Síndrome Cardiorrim Metabólica, ou CKM. E essa definição é um divisor de águas, porque ela reconhece oficialmente que esses problemas não são coincidência. Eles estão profundamente ligados. Pensa num ciclo vicioso. Um problema no metabolismo, como o diabetes, impacta o coração. O coração sobrecarregado afeta os rins, e os rins com problemas pioram o metabolismo. Ou seja, tratar uma peça só desse quebra-cabeça nunca é resolver o problema de verdade. E é exatamente aqui que entram os protagonistas dessa história, os medicamentos que estão no centro de toda essa mudança de pensamento. A gente está falando principalmente de dois nomes, semaglutida e tirzepatida. Dá para pensar neles como uns imitadores inteligentes. Eles pertencem a uma classe de remédios que copiam a ação de hormônios naturais do corpo, ajudando a regular o apetite e o açúcar no sangue de um jeito muito mais eficaz. E o mais curioso dessa história toda é que a grande descoberta foi quase sem querer. Órgãos reguladores, como o FDA nos Estados Unidos, exigiram que os fabricantes provassem que esses novos remédios para diabetes não faziam mal ao coração. O que eles descobriram em seguida, porém, ia mudar o jogo completamente. Os resultados não só mostraram que eles eram seguros, eles revelaram benefícios tão, mas tão surpreendentes que estão literalmente reescrevendo os livros de medicina. E aqui está o pulo do gato. A perda de peso chama atenção, claro, mas o benefício mais profundo é a proteção. Esses remédios não agem num órgão isolado, eles entram direto naquele ciclo vicioso da síndrome CKM e ajudam a quebrá-lo. Vamos olhar para os números que eles contam uma história e tanto. Um estudo super importante chamado FLOW analisou a semaglutida em pacientes com diabetes tipo 2 e doença renal crônica. Os resultados foram, impressionantes. Uma redução de 24% no risco de eventos renais graves. Isso quer dizer insuficiência renal, precisar de diálise, transplante. Para quem estuda os rins, um resultado como esse é simplesmente gigantesco. É um marco. E não para por aí, não para só nos rins. Outro estudo, o STEP-HFpEF-DM, mostrou que para pacientes com um tipo específico de insuficiência cardíaca, o medicamento melhorou drasticamente a qualidade de vida, aliviou sintomas e devolveu a capacidade de ter um dia a dia mais ativo. Mas como em toda grande história de um avanço poderoso, existe um outro lado. Esses benefícios incríveis vêm com algumas concessões bem importantes. Acontece que o mesmo mecanismo que os torna tão eficazes, basicamente retardar o esvaziamento do estômago para a gente se sentir mais saciado, é também a fonte dos seus efeitos colaterais mais comuns. E este gráfico aqui mostra bem o tamanho do desafio. Se a gente comparar com um placebo, a semaglutida aumentou o risco de problemas gastrointestinais em 68%. Já a tirzepatida, que é ainda mais potente, quase triplicou esse risco, com um aumento de 194%. São números que não dá para ignorar. A gente está falando de náusea, vômito, diarreia, coisas que, vamos combinar, podem impactar muito o dia a dia. Agora, um ponto super importante, a maioria desses casos foi classificada como de leve a moderada. Mas, o que é leve para quem está sentindo pode ser bem relativo. E é interessante ver que existem diferenças entre os medicamentos. Por exemplo, quando o assunto são problemas mais sérios na vesícula biliar, como pedra, a semaglutida mostrou um risco 63% maior. Já a tirzepatida, nos estudos analisados, não teve esse aumento significativo. Isso mostra que não dá para colocar tudo no mesmo saco. Então, com tudo isso na mesa,
Para onde a gente vai agora? Fica claro que estamos entrando numa nova era da medicina, mas uma era que vai ser muito mais complexa e principalmente personalizada. A pesquisa já começa a mostrar que a resposta ao tratamento pode variar bastante. Por exemplo, um estudo sobre insuficiência cardíaca sugeriu que as mulheres podem ter uma resposta de perda de peso mais forte com o tratamento, talvez por diferenças na inflamação e na gordura corporal. E isso nos leva direto para o futuro, a tal da medicina de precisão. A ideia não é mais um remédio que serve para todo mundo. O objetivo é entender qual perfil de paciente, seja por gênero, genética ou tipo de doença associada, se beneficia mais de cada tratamento, sempre colocando na balança o benefício e o risco. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente toda essa transformação. A medicina está finalmente começando a tratar a rede, e não apenas os nós individuais dessa rede. Está alcançando a complexidade do corpo humano. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão. Qual medicamentos que oferecem benefícios capazes de transformar vidas, mas que também trazem riscos reais? A conversa entre médico e paciente se torna a coisa mais importante de todas. Não existe uma resposta única, e encontrar o equilíbrio certo para cada pessoa, essa vai ser a grande arte da medicina nos próximos anos.